Olá pessoal, vamos começar mais uma aula sobre testes de hipótese. No início dessa unidade, nós aprendemos a testar hipótese para uma população e a partir da última aula, nós aprendemos a testar para duas populações. Ou seja, nesse caso a hipótese nula é μ1 igual a μ2, ou seja, a média populacional 1 é igual à média populacional 2, versus a hipótese alternativa μ1 diferente de μ2. E nessa situação, o primeiro passo que temos que fazer é isolar os parâmetros em um lado da igualdade para que do outro lado tenhamos uma constante. Então ficou H0 μ1 menos μ2 igual a zero versus a hipótese alternativa μ1 menos μ2 diferente de zero. A partir da determinação dessas hipóteses, que buscamos uma distribuição amostral adequada, que nesse caso é a distribuição amostral da diferença das médias. E buscamos isso pelos mesmos motivos que buscávamos quando testamos, por exemplo, μ igual a uma constante versus μ diferente de uma constante. Naquele caso, tínhamos a distribuição amostral da média, que seria uma normal padrão. Quando o nosso interesse era no parâmetro populacional da proporção, tínhamos uma outra distribuição amostral, e quando o caso era com relação ao parâmetro populacional da variância, tínhamos uma terceira distribuição. Então, como o nosso caso é o teste de hipótese da diferença das médias, buscamos a distribuição amostral da diferença dessas médias amostrais, que é, nesse caso, uma normal padrão, porque consideramos que o σ1 e o σ2 eram conhecidos. E o procedimento para se testar essa hipótese começa, como sempre, pela determinação das hipóteses. Seria, nesse caso, μ1 menos μ2 igual a zero versus μ1 menos μ2 diferente de zero. A partir da hipótese alternativa, definimos o tipo de teste, que nesse caso seria bilateral. Sabendo que é um teste bilateral, olhamos o nível de significância e, sendo, por exemplo, 5%, dividimos a área em azul para 2,5 do lado esquerdo e 2,5 do lado direito. O que falta agora é determinar esse ponto que separa a área azul da área cinza, que é a determinação da região crítica. E nesse caso, sabendo que é uma distribuição normal, seriam os pontos menos 1,96 e 1,96. Ou seja, do ponto 1 até o 4, nós criamos o teste de hipótese para que só no 5 que coletamos os dados e concluímos sobre esse teste. Então, nesse item 5, nós calculamos a estatística de teste, que é um ponto baseado nessa distribuição amostral que já temos. Então, chamamos de Z observado, que é substituir o valor de x/1 observado e o x/2 observado, considerando que, sob a hipótese nula, μ1 menos μ2 é igual a zero, veja o item 1, e calculando esse valor, podemos concluir sobre rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. Então, foram esses os passos que aprendemos na aula passada. O que vamos aprender na aula de hoje é exatamente a mesma coisa. Entretanto, vamos assumir que o parâmetro populacional da variância é desconhecido. E já fizemos isso para uma população. Quando considerávamos σ2 desconhecido, estimávamos essa quantidade através da variância amostral. E o que muda na distribuição? Antes tínhamos uma distribuição normal, veja que estamos em uma população ainda, e substituindo o sigma por S, saímos para uma distribuição T com n menos 1 grau de liberdade. Ou seja, quando testamos uma hipótese da média com variância conhecida, tínhamos uma distribuição amostral normal, e quando a variância era desconhecida, tínhamos uma distribuição T com n menos 1 grau de liberdade. Agora, vamos fazer a mesma coisa para duas populações. Entretanto, nesse caso, temos duas situações diferentes. A primeira é quando as variâncias são desconhecidas, mas assumimos que elas são iguais.
E o segundo é quando elas são desconhecidas, porém diferentes. Vamos ver um exemplo. Deseja-se testar uma metodologia de ensino e, para isso, aplicou-se uma abordagem numa turma que chamamos de A e permanecemos com o mesmo método tradicional na turma B. Gostaríamos de saber se o rendimento da turma A melhorou com relação à turma B. Então, o teste de hipótese é com relação à média populacional, comparando essas duas populações. Mas veja que, se a turma A representa o 5º ano e a turma B também representa o 5º ano, podemos dizer que, por mais que a variância seja desconhecida, a variabilidade entre essas duas turmas são basicamente as mesmas. Por outro lado, se tivéssemos uma turma do 5º ano e a outra do 9º ano, poderíamos dizer que as variabilidades das duas turmas são diferentes. Então, teríamos variâncias desconhecidas, porém diferentes. Então, vamos aprender na aula de hoje essas duas situações, começando pela primeira. Então, é um teste de hipótese para a média, quando a variância populacional é desconhecida, porém igual. E nesse caso, a primeira coisa que temos que buscar é a distribuição amostral que utilizaremos. Como as variâncias elas são iguais, porém desconhecidas, temos que inicialmente estimar essa variância, que seria uma média ponderada das duas variâncias amostrais que temos, da população 1 e da população 2. Então, o meu S estimado seria dado através dessa fórmula. Veja, é uma média ponderada entre as duas variâncias amostrais, cujos pesos referem-se ao tamanho amostral. Então, é N1 menos 1 vezes a variância amostral 1, mais N2 menos 1 vezes a variância amostral 2. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. N1 menos 1 mais N2 menos 1, que dá exatamente esse denominador. E a distribuição amostral vai ser muito próxima daquela que vimos na aula passada. Então, é a distribuição amostral da diferença das médias. Entretanto, estamos imputando o valor da variância, que antes era conhecido e agora consideramos desconhecido. E veja, é uma distribuição T, justamente pelaquela mesma ideia que já vimos em slides anteriores. Se o sigma é conhecido, temos uma distribuição normal. Se o sigma é desconhecido, temos uma distribuição T. Mas com quantos graus de liberdade agora? Com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Então, o que temos que guardar aqui é a distribuição amostral da diferença, que agora é uma T, com essa quantidade de graus de liberdade. Vamos ver o exemplo do rendimento das turmas. Deseja-se testar uma metodologia de ensino e, para isso, aplicou-se a abordagem na turma A, permanecendo com a turma B o método tradicional. Gostaríamos de saber se houve uma melhora no rendimento da turma A com relação à turma B. Coletamos uma amostra e, para a turma A, selecionamos 12 alunos, que resultou em uma média de 7,9 e um desvio padrão amostral de 0,6. E a segunda turma, selecionamos 15 alunos, cuja média amostral deu 6,7 e o desvio padrão amostral 0,8. Veja que o tamanho da amostra é diferente. Por isso que faz sentido calcularmos uma variância amostral conjunta ponderando o peso de cada tamanho amostral. Vamos verificar se a turma A tem média maior do que a turma B, com um nível de significância de 1%, assumindo que o sigma1 ao quadrado é igual ao sigma2 ao quadrado. Então, veja, não conhecemos a variância populacional, mas estamos assumindo que elas são iguais. E nesse caso, quais seriam as hipóteses? MA igual a MB versus MA maior do que MB. Veja que nesse caso temos parâmetros dos dois lados da igualdade. O que fazemos?
isolamos os parâmetros de um lado, ficando dessa forma. Então, olhando a hipótese alternativa, vemos que a região crítica é essa da direita. Vamos calcular agora a estatística de teste, que vem da distribuição amostral que vimos no slide anterior. Então, é um t observado dado dessa forma aqui. x/1 menos x/2 menos 0. Esse 0 é porque eu estou sob a hipótese nula, e nesse caso, μ1 menos μ2 é igual a 0. Dividido pela raiz de s² chapéu, que vamos calcular agora, vezes 1 sobre n1 mais 1 sobre n2. Então, isso é uma aplicação da fórmula que vimos anteriormente, que refere-se à distribuição amostral da diferença quando a variância é desconhecida e igual. Esse s² é a média ponderada entre as duas variâncias amostrais, da população 1 e da população 2, que seria essa quantidade. Substituindo os valores, chegamos nessa parte, que dá 0,51. E agora conseguimos, então, estimar esse valor do denominador no lado direito, ficando, então, dessa forma, cujo resultado do t observado é 4,3. Ou seja, caiu dentro da região crítica, portanto, eu rejeito a hipótese nula de que a turma A é igual à turma B, ficando com a hipótese alternativa, que diz que a turma A tem um rendimento maior do que a turma B. E agora vamos para a segunda situação, que é um teste de hipótese para média, com duas populações, mas as variâncias são consideradas diferentes e desconhecidas. E nesse caso, como as variâncias populacionais são consideradas diferentes, não faz sentido calcularmos uma variância amostral comum, como fizemos anteriormente. Mas a distribuição amostral continua sendo da diferença das médias, e essa distribuição é uma T. O que vai mudar aqui são os graus de liberdade, que o cálculo é um pouquinho mais complexo, mas o que temos que fazer é seguir todo o roteiro para chegar nesse valor dos graus de liberdade, que é dado dessa forma aqui, W1 mais W2² dividido por essa quantidade, em que W1 é o S1² dividido por N1 e o W2 é o S2² dividido por N2. É claro que não conseguimos decorar isso tudo. O que temos que fazer é entender esse processo. Antes, assumimos que a variância era desconhecida, porém igual, e por isso que calculamos uma variância amostral comum. Aqui, como as variâncias são desconhecidas e diferentes, imputamos as variâncias amostrais em separado, mas o que vem em conjunto aqui são os graus de liberdade. Vamos ver um exemplo. Uma pesquisa avaliou a eficácia de 2 tipos de treinamento com a finalidade de reduzir o tempo médio de determinada tarefa doméstica. Então, o que queremos comparar aqui são os 2 tipos de treinamento. E para isso, coletamos 2 amostras e assumimos que a variância populacional 1 é diferente da variância populacional 2. Além disso, essa quantidade era desconhecida. Então, estes são os resultados que temos. Treinamento 1 foi com 15 pessoas, a média foi de 24,2 e o desvio padrão amostral na população 1 foi de 3,16. Na população 2, que recebeu o segundo tipo de treinamento, foram com 10 pessoas, com média 23,9 e desvio padrão 4,47. Então, o que temos aqui de diferente de anteriormente é que a variância populacional, por mais que seja desconhecida, nós estamos assumindo como diferentes. Então, o objetivo aqui é verificar se o tempo médio para a realização da tarefa é igual para os 2 treinamentos a um nível de significância de 5%. Então, a definição das hipóteses seriam essas.
Mi1 igual a Mi2 versus Mi1 diferente de Mi2, mas veja, temos parâmetros populacionais dos dois lados da igualdade, portanto, fazemos dessa forma. Mi1 menos Mi2 igual a zero versus Mi1 menos Mi2 diferente de zero. Seria essa região, um teste bilateral. E para determinar a região crítica, ou seja, o ponto na distribuição T que separa a região cinza da azul, precisamos calcular os graus de liberdade. Por isso que primeiro vamos calcular essa quantidade. E para isso, utilizaremos aquela fórmula complexa que vimos anteriormente. O W1, nesse caso, seria S1 ao quadrado dividido por N1, que é igual a 3,16 ao quadrado dividido por 15, que dá 0,66. O W2, da mesma forma, seria o S2 ao quadrado dividido por N2, que é igual a 4,47 ao quadrado dividido por 10, que dá 1,99. Juntando o W1 e o W2, conseguimos determinar o grau de liberdade, que seria com essa fórmula, que é igual a 14,93. Então, arredondando para cima, seriam 15 graus de liberdade de uma distribuição T. Então, por isso que calculamos essa quantidade antes de tudo, porque para determinar esse ponto na região crítica que separa a área em azul da área cinza, precisávamos saber a distribuição, que é uma T, e o grau de liberdade, que nesse caso é 15, dando então esses dois pontos, menos 2,13 e 2,13. Agora, vamos calcular a estatística de teste, que é uma T, dada dessa forma aqui. Veja que eu omiti no numerador o menos zero. Então, ficou a diferença entre as duas médias no numerador e no denominador refere-se ao desvio padrão estimado na população 1 e na população 2. E o resultado é igual a 0,18. Caiu bem aqui no meio. Ou seja, nós não rejeitamos a hipótese nula e podemos considerar que o treinamento 1 é equivalente ao treinamento 2 em termos da média. Então, terminamos aqui mais uma aula em que aprendemos teste de hipótese para a média com duas populações, considerando a variância populacional desconhecida e igual, e em seguida desconhecida e diferente.